Algumas semanas atrás, nós começamos a exposição no livro de Tito. So a few weeks ago, we started talking about Titus. E essa exposição que eu comecei aqui, nós cobrimos nessa semana a introdução da carta de Tito. And when we started, I spoke about the introduction of the letter. E hoje a gente vai dar continuidade nessa exposição. So today, we're going to continue the study that we began a few weeks ago. E hoje nós vamos tratar do verso 5 ao verso 16, se nós tivermos tempo. So if we have time, we're going to be looking at Titus chapter 1, verse 5 to 16. Então, que o Senhor nos ajude com tempo suficiente para que nós possamos cobrir esses 10 versos. Amém? May God help us so we can cover the 10 verses proposed. I just don't know por que minha Bíblia está em português e inglês no mesmo livro da Bíblia. Equals again. Só em português. Então, vamos ver os versos que nós estaremos cobrindo hoje. Eu vou ler primeiro do verso 5 ao verso 9. Eu vou ler em português e não precisa ler em inglês não. O pessoal que está em English Speaker, vocês acompanham a leitura na versão em inglês no telão. So we're going to read from verse 5 to 9. I won't read it in English, so English speakers, please read Então, as we go. os versos para hoje foi por esta causa que deixei você em Creta, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Vamos orar mais uma vez? Let's pray. Senhor Deus, nos capacite. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, para nos iluminar. Ilumine nosso entendimento. Que nós possamos receber essa palavra assim na nossa mente, mas que ela possa descer para os nossos corações e trazer transformação, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos capacite, Deus, a entender, nos dê humildade, sabedoria, discernimento, para que ao ouvir essa palavra, nós possamos colocar em prática e que isso possa transformar a nossa forma de viver. Em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo, ele havia passado por Creta, um pouquinho de contexto para vocês. So just to give a bit of context, Paul had been through Crete. E ele passou por Creta de forma muito breve. And it was a brief passage there. E quando ele passou por Creta, ele viu algumas igrejas surgindo naquela região. And while he was there, he saw a few churches being born in that region. E um tempo depois, Paulo, ele ficou sabendo da situação daquelas igrejas em Creta. And a while later, he got to know what was happening to the churches there. Então, ele enviou Tito para aquela cidade, para aquela região. So then he sent Titus to that region. E ele fez muito parecido com o que ele fez com Timóteo em Éfeso. And he did something very similar to what he had done with Timothy in Ephesus. A carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas que nós chamamos de cartas pastorais, que são cartas que Paulo vai endereçar para um jovem para tratar uma situação na igreja. So what we can see in 1 Timothy 2 and 1 Titus is a letter of a preacher or a pastor sending a young man to help the church. E quando Paulo vai escrever essa carta para Tito, ele faz uma introdução muito breve que nós já vimos algumas semanas atrás. So when Paul writes this letter to Titus, he makes a brief introduction that we covered last week. E nós vimos que pela introdução da carta de Tito não havia nenhum grande problema doutrinário naquela cidade. And by what he said on the introduction, we can see that there was not a major doctrine problem in that. Mas existiam coisas que precisavam ser ajustadas e é exatamente isso porque Paulo envia essa carta. And there were a few things that needed to be adjusted, and that's why Paul wrote this letter. E Paulo, ele manda Tito
e dá essas informações para Tito um tempo depois. So Paul is sending Titus and he gives these instructions a while later. E a partir do verso 5, ele vai começar a falar sobre os pastores, pelos presbíteros. And from verse 5, he'll start talking about the pastors. E é interessante, eu mudei para uma casa nova recentemente, And it's interesting because I moved to a new home. e nessa casa nova eu precisei comprar algumas coisas, móveis, When you vocês move, sabem. you need to, I had to buy a few like new furniture and bits and pieces. E eu tô nessa casa umas 3 semanas, I've been living there for about 3 weeks now. e praticamente dia sim e dia também chega uma caixa da Amazon com algo que eu preciso montar. And pretty much every day, Amazon delivers something I need kind of build E eu já or put percebi, together. que se nada der certo aqui na Irlanda, And I've realized if nothing goes right for me in eu Ireland, posso voltar pro Brasil, entregar meu currículo na Marabras, que I can eu go vou ser o back to melhor Brazil, montador de imóveis da história. hand my CV in Marabras, whatever that is, so I can pull furniture together. It's a big furniture shop in Brazil. Vocês não sabem o que é Marabras? They still people. Eu acho que faliu, Ninguém sabe Rafa. o que é Marabras? Faliu, mano. Nobody knows what Marabras is. Casas Bahia? Casas Bahia. It's like an IKEA. IKEA, Brazilian Ô, IKEA. Rafa, toque que estoque paga mais pra montador, viu? Então, vocês precisam se atualizar, igreja. É Magalu agora, né? É Magalu, verdade. Anyway, Mas a Marabras é uma loja que vendia uns móveis meio suspeitos, pelo menos em São Paulo. it's literally a version of IKEA where, it's not guaranteed you'll be able to put together the furniture they sell. Era sempre você montava. It's always, Precisasse desmontar, já era. yeah, it's a miracle if you can put it together. Então, eu tenho desenvolvido minhas habilidades de montador de móveis. So I've been developing this new ability that I need. Mas algo eu já percebi, desde quando eu comecei a montar todos esses móveis, Something I've realized since I started this journey. que quando eu abro a caixa, a primeira coisa que eu procuro é o manual de instrução. That when I open the box, the first thing I need to find is the instructions. E para ser bem sincero, eu não gosto muito do manual de instrução. And if I'm being honest, I don't like reading the instructions. Eu acho que eu sou mais inteligente do que o manual de instrução. I think I'm more intelligent than the instructions. E os homens, vocês sabem o que eu tô falando, que vocês estão assim também. And I know men, you can relate because you think the same. E eu tava conversando com a minha esposa, ela falou assim, todas as vezes que você tá montando um móvel, And I was speaking to my wife, she was saying, every time you're putting together a furniture, quando você tá no meio do caminho, when you're halfway through, e você fala, amor, and you say, babe, ela sabe que eu montei algo errado. she knows I've gone wrong. Ela sabe que no meio do caminho eu fiz algo que deveria ter sido feito de outra forma. She knows that halfway through I did something wrong that I shouldn't have. E por que isso acontece? And why does this happen? Por quê? Why? Porque nós homens achamos que nós somos mais inteligentes do que o próprio manual de instrução. Because we think we don't need the instructions. We think we're smarter than them. E eu já percebi so far que todas as vezes que eu sigo certinho ali, And I've realized that every time I read it and I follow the steps, dá bom. it works out Dá well. bom. It works out E well. é pra ser assim. And that's what's meant to happen. E quando dá errado, And when it goes wrong, geralmente eu faço o que Adão faz. Eu culpo o próprio manual. Poxa, o manual tá errado aqui. usually I do what Adam does and I blame the manual of instructions. Eu começo This is wrong. Tá errado aqui esse manual. This is not clear. Mas algo interessante aconteceu recentemente. But something interesting happened recently. Eu comprei um trampolim e eu fui montar o trampolim. I bought a trampoline and I was trying to put it together. E aquele manual tá errado, isso é verdade. And that instruction set was wrong. I can guarantee you. Talvez não errado, mas ele tava de uma forma um pouco meio suspeita. It was suspicious information there. Ele, agora, na verdade, o manual não tava tão claro quanto os móveis da IKEA. Geralmente os móveis da IKEA tem as fotinhas, número 1, 2, você vai seguindo com as fotinhas e é mais fácil visualmente falando. And what I mean by that is that it wasn't as clear. For example, when you buy furniture in IKEA, the instructions comes with the pictures, step number 1, step number 2, and this trampoline was not the same way. E aquele era meio que escrito assim, você tinha que meio que processando aquilo, os nomes em inglês. Foi um pouco mais difícil. And the instructions were not as clear. E o que aconteceu? So what happened? No final
eu descobri que eu fiz algo totalmente de errado. At the very end, I realized I'd done something completely wrong. Ou eu começava do zero, ou eu fazia uma gambiarra. And I had two options. I could either start over or do what we call gambiarra in Brazil, which is gambiarra. Which is not something you should do, but we do a lot. Minha filha tá viva até agora, My daughter is still alive. Yeah. eu tô vivo, I'm alive. tá funcionando. It's working. Mas não está como deveria estar. But it's not as it's meant to be. Exatamente porque não foi seguido passo a passo como deveria ser. Because I did not follow the step by step as I was meant to. E o que isso tem a ver com o nosso texto de hoje? So why am I saying all this? Porque o texto que nós estamos trabalhando é exatamente a instrução de como o pastor e a igreja deveria funcionar. Because the letter that we're going to read, it's exactly the instructions of how a pastor and the church should function. E quando a igreja ela segue esse manual de instrução que é a palavra de Deus, Because when the church follows these instructions, which are the word of God, funciona, it works. funciona, It works. funciona. Works well. E o que acontece muitas vezes em muitas igrejas, inclusive na nossa, Many times in other churches and even our church as é que well, nós começamos a fazer coisas que a Bíblia não mandou fazer. is that we start to do things that the Bible did not teach us or tell us to do. E aparentemente aquilo está funcionando. And apparently it seems to be working. E parece que está tudo muito ok, And seems like everything is okay. mas aquilo não é a instrução como deveria ser, porque nós temos o manual. But that was not the instructions that God gave us, because we do have the manual. E nós fazemos exatamente como eu fiz com os móveis. Eu pego uma parte, a outra eu acho que eu consigo fazer por mim mesmo. And we do the exact same when I'm putting together furniture. We take some of the instructions, but the rest of it, I don't need it because I think I can do it on my E own. vocês vão perceber, conforme nós lermos o texto, de que isso é uma triste realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. And as we read the text, you see that unfortunately this is very true, and it's a sad reality of the Church of God on this earth. Então, o verso 5 vai dizer exatamente o motivo pela qual Paulo mandou Tito até aquela cidade. So verse 5 says exactly why Paul sent Titus to that city. Ele vai dizer que foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia a você. It's so that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I direct. E como eu falei, a igreja, não somente uma igreja específica, Paulo ele vai dizer que eram múltiplas igrejas em várias cidades. So Paul is saying, and it's not just one church, he's talking about many churches in many cities. Ele vai dizer que aquelas igrejas, elas precisavam de um reajuste, elas precisavam de uma completude, algo que começou e precisava ser terminado. Those churches, they needed some adjustment, something that had begun but hadn't finished in the right way. E como Paulo, ele começa já o versículo 5, já após a saudação, ele vai falar que é para constituir presbíteros conforme prescrevia você. So, and he starts by saying to appoint elders in every city as I described. E nós vamos ver que existe princípios a qual o pastor deve ter. And we'll see that there are principles in which a pastor needs to behold to. E eu quero já falar para vocês que esse texto não é um texto único, exclusivo para pastores e presbíteros. And I just want to say that this text is not only meant for pastors or elders. Porque quando nós chegamos em textos como esse, nós costumamos a ler o texto e falar assim, ah não, isso aqui é para pastor. Aí a gente passa um pouco mais rápido por aquele texto, porque não está relacionado conosco, porque é um texto direcionado ao pastor. Because what often happens is when we come to a text like this, we think, well, this is for pastors, not for me. So we skip to the next part. But it is for everyone. E sim, é um texto específico para pastores. And yes, we are talking about pastors here. Porém, é um texto que se aplica para
toda a congregação. but it's applicable to the whole church. Você vai ver que existem características que o pastor tem que ter e não deve ter, e que todos nós, como congregação, deveríamos e também não deveríamos ter. And we'll see what characteristics a pastor should or shouldn't have, and us as a church as well should comply. E basicamente nós vamos ver duas coisas que Paulo vai falar sobre os pastores. And we're basically going to see two things that Paul refers to when he's talking about Nós vamos pastors. ver Paulo falando sobre o caráter do pastor, He's going to be talking about the character of the pastor, quem ele é, who he is, e a sua conduta, and the way in his conduct, a como ele faz as coisas, aquilo que ele faz. the way he behaves, his behavior. E nós temos, antes de nós destrincharmos esses versos, 4 rápidas observações que nós precisamos saber em relação a esse texto. So before we get started, we have 4 foundational observations we need to talk about when looking at this verse. A primeira é que presbítero e pastor é a mesma coisa, não são duas pessoas distintas. The first thing is elder and pastor. They refer to the same role. Então, nós vamos ver que o presbítero é alguém mais velho, alguém que já tem mais experiência, é aquela pessoa que de fato tem uma carreira maior, So um we'll tempo see maior. maybe elder, it's the person that has a bit more spiritual maturity, has been walking in the church for longer. E o pastor, aquela pessoa que está sob a supervisão da igreja, no governo da igreja também. And pastor speaks to the role of shepherding. Porém, é uma coisa só. But it's one thing, one role. Nós vamos ver uma outra observação também, é que Paulo, quando ele vai dizer para Tito que ele deve instituir pastores, Something else that we need to pay attention to is that when Paul says to Titus, he needs to establish pastors. ele vai falar no plural, ele vai falar, estabeleça em cada cidade presbíteros, pastores, no plural. He speaks in the plural. He says, establish in every city pastors in the plural. Uma igreja nunca deveria funcionar com um pastor somente ditando aquela igreja, dando ordens e dando regras naquela igreja. A church should never only have one pastor giving all the orders. Nós vemos essa pluralidade nas escrituras e como Deus quer que a igreja tenha pessoas distintas, capazes de governar naquela igreja, e não uma única pessoa governando aquela igreja. Leadership should be plural, and we see in Scripture that God wants many different people to be able to govern the church, not just one. Nós vamos ver uma terceira observação, que o trabalho principal do pastor é o ensino da palavra. O pastor, ele precisa ser capaz de ensinar a palavra de Deus, e esse deve ser o seu foco maior. Something else that we can pay attention to is that the primary role of a pastor is the ministry of the word. That's his main function. E uma quarta observação é que os pastores, eles devem ser escolhidos também pela comunidade. And the last observation is that the church should participate in the selection of its leaders. Quando um pastor ele é levantado numa comunidade, So when a pastor is risen in a community, precisa ter a aprovação da comunidade para com aquela pessoa. there needs to be approval from the whole community about that person. E nós vamos ver que Paulo ele vai dizer para Tito fazer aquilo, And we'll see that Paul's going to say to Titus to do that. mas Paulo vai falar assim, olha, essa pessoa precisa ser uma pessoa irrepreensível. But we'll say that Paul is saying this person needs to be blameless. E como Tito iria saber de fato quem é irrepreensível ou não, sendo que ele tinha acabado de chegar naquela cidade? But how would Titus know who was blameless or not if he had just arrived? A comunidade iria dizer para Tito quem são as pessoas capazes de pastorear aquela cidade. The community would tell him who were the right people to be able to be pastors in that. Então nós temos essas observações que nós precisamos ter ciência em relação a esse texto. So we need to think about these observations when we're talking about these texts. E nós precisamos entender que a vida da igreja depende dos seus pastores. And we need to be able to understand that the spiritual health of the church is dependent on its leaders. Nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja. Em última análise, é Ele que faz a obra como um todo. We know that Christ is the head of the church, and He is the one who is operating the works in all of us. Porém, são os pastores que estão liderando aquela comunidade. But it's the leaders and the pastors who are guiding that community. E quando pastores são levantados, a qual eles não são levantados mediante o manual que é dado pelas Escrituras, And when men are appointed as pastors, but it's not
following the instructions given by Scripture Parece que funciona por um tempo, seems like it works for some time, mas aquela igreja é uma igreja doente. but that church is a sick church. A igreja precisa zelar e cuidar dos seus pastores. The church needs to zeal and look after its pastors. Eu falo isso porque eu fui levantado como pastor dessa igreja recentemente e eu já posso dizer que é um trabalho muito desgastante, é difícil. And I can say this because I was appointed as a pastor recently, and I can say to you that it is challenging and it's difficult. A vida pastoral é uma vida muito sozinha, por mais que você está envolto de muitas pessoas. Being a pastor is a very lonely journey, even though you're surrounded by many people. E a igreja tem a responsabilidade de cuidar dos seus pastores. And the church has the responsibility to look after its pastors. E existem maneiras da igreja cuidar dos seus pastores, And there are many ways in which a church can do that. mas a igreja precisa estar ciente disso, But the church needs to know about de que this. se o pastor estiver bem, That if a pastor is well, okay, se tiver uma igreja orando pelos seus líderes, seus pastores, if there's a church that prays for its leaders, a igreja vai caminhar de forma saudável. the church will be able to walk in a healthy manner. Então nós vamos agora para essas características do pastor e também vai envolver toda a nossa comunidade. So we're going to talk about the characteristics of a pastor and also of all the whole community. Já no verso 6, o Paulo vai dizer, alguém que seja irrepreensível. So in verse 6, Paul says, someone needs to be blameless. Então aqui ele está falando sobre o caráter do pastor, alguém que seja irrepreensível. So we're talking about the character of that individual, E someone that needs to be ser blameless. irrepreensível não é ser uma pessoa sem defeitos, sem pecados. And being blameless does not mean that person won't make mistakes or sin. Mas o pastor ele precisa ser alguém que não tem nada a qual ele pode ser acusado de. Well, he needs to be a person in which we cannot have anything against him. Não pode haver nenhum tipo de falha muito exponencial na vida do pastor, a qual a comunidade pode dizer, aquela pessoa, ela é assim, assim, assado, de forma negativa. There can't be a substantial charge or blame in something that we can point to their life and say, he's doing this wrong or this is something wrong with O him. pastor, ele é tão pecador como toda a comunidade, ou até mais. The pastor is a sinner just like everybody else, Mas ele precisa ser irrepreensível, inculpável. but he needs to be blameless. E nós vamos ver Paulo falando isso 2 vezes para Tito. And we can see Paul says that twice to Titus. Então, não somente para Tito, ele vai falar exatamente a mesma coisa em 1 Timóteo, quando ele fala para Timóteo. And he says the same thing in 1 Timothy to Timothy. E ele vai dizer o porquê disso na continuação do versículo. Por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. E agora aqui ele vai falar 5 características do pastor. And then he talks about 5 traits to a pastor. Ele vai dizer, não ser arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento e nem ganancioso. He must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, or pursuing dishonest E gain. aqui eu preciso fazer uma pergunta para vocês, como um todo. And I want to ask all of you, Isso aqui é apenas característica para um pastor ou isso se aplica para toda a comunidade? do you think this is only meant for a pastor, or do you think this applies in your life as well? Isso é para todo cristão. This is for every single Christian. Isso aqui é algo que precisa ser exponencial na vida do pastor. This is something that needs to be primary in the life of a pastor. Mas isso deveria ser fruto na vida de todo crente. But this should be a fruit in the life of every single Christian. Todo crente deveria viver uma vida irrepreensível também. Every Christian should live a blameless life as well. Nenhum crente deveria ser arrogante. No Christian should be arrogant. Todo crente não deveria ser alguém que é apegado demais ao vinho. No one should be given to drunkenness. Alguém aqui deveria ser violento, Violence. Should anyone be violent? ganancioso. Pursuing dishonest gain. Isso não se aplica apenas para o pastor, mas para todo crente. But this is not only applicable to pastors, but to every single believer. E é interessante que Paulo, ele vai agora falar sobre a negativa. Nós temos uma positiva, algo positivo, o que o pastor deveria ser e algo que o pastor não deveria ser. So Paul, he actually highlights the positive, the things that the pastor should do and be, and the negative as well, what he should and shouldn't do or be. E verso 8, ele vai dizer, pelo contrário, o pastor deve ser hospitaleiro,
amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel. So in verse 8 he says, rather, he must be hospitable, the one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. E de novo, eu faço uma pergunta para vocês. Isso se aplica apenas para o pastor ou isso deveria ser fruto de todo crente? And again, I'm asking the question, do you think this is only for the pastor, or do you think this applies in your life as well? Isso deveria ser para todo crente. This is meant for every single believer. Mas voltando no verso 6, Going back to verse 6, ele vai dizer que o pastor ele tem que ser irrepreensível. he says that the pastor should be blameless. E segundo, ele vai falar marido. And it says, faithful to his wife. Marido de uma só mulher. Faithful to his only wife. O pastor tem que ser marido. A pastor needs to be a husband. Pastor tem que ser marido. Pastor must be a husband. Pastor tem que ser marido. A pastor must be a husband. Por que eu estou enfatizando isso? Why am I emphasizing this? Porque Deus ordena que o pastor seja um homem. Because God commands the pastor to be a man. Paulo não está falando que o pastor não pode ser solteiro, não pode ser viúvo. Paul is not saying that the pastor couldn't be single or maybe a widow, Mas pastor tem que ser homem. but he needs to be a man. Deus encarregou a igreja de Cristo para homens liderar e governar essas igrejas e instituições. God has given the church of Christ for men to be able to lead it. Não existe nada pior na saúde da igreja do que ter uma mulher como pastora naquela igreja. There isn't anything worse for the health of that church to have a woman as the pastora of the church. É uma transgressão às escrituras quando nós vemos igrejas sendo lideradas por mulheres. This goes against scripture when we see churches being led by women. E talvez você pode estar se pensando, mas como assim? Nós temos pastoras em muitas igrejas por aí. And maybe you're thinking, how? We have so many pastoras everywhere in the world. O presbítero tem que ser marido. But the word says that it must be faithful to his wife or a husband. 1 Timóteo, Paulo vai falar exatamente a mesma coisa. O pastor tem que ser marido. In 1 Timothy, we see the same thing. The Apostle Paul is saying the pastor needs to be a husband. O governo da igreja é para homens e homens somente. The govern of the church is meant for men and men only. Jesus escolheu 12 apóstolos. Jesus has appointed 12 apostles. Quando a igreja foi formada, a igreja levantou 7 diáconos homens. When the church was formed, they appointed 7 men deacons. O governo da igreja é para ser feito por homens. And the government of the church needs to be held by men. E todo o contrário é transgressão às escrituras de Deus. And everything against that goes against what Scripture says. E isso é baseado no manual que Deus nos deu. And what I'm saying here is based on the instructions, the book of instructions that God gave us. Não importa quão capacitado seja aquela mulher. It doesn't matter how able or gifted is that woman, Não importa quão bem aquela mulher pregue. how well she preaches, Não importa quão bem ela é aceitável na igreja. and how well accepted she is in the A church. mulher nunca deveria ser pastora. Women should never be appointed as pastor. Marido de uma só mulher. He has to be a husband, Marido faithful to his only de uma wife. só mulher. Faithful to his wife. E Paulo, ele vai falar ainda mais de que o seu pastorado começa na onde? Na sua casa. And Paul keeps saying that his shepherdness starts at home. Que tenha filhos crentes. Having children believers Que não são acusados de devassidão. and are not open to the charge of being wild and disobedient. E aqui Paulo não está falando assim que todo pastor, todos os seus filhos têm que ser crente. And Paul is not saying here that every children of a pastor needs to be a believer, Porque se esse fosse o caso, eu não poderia ser crente porque minhas filhas não são crentes. because if that's the case, for example, I couldn't be a pastor because my children, my daughters, are not Christians yet. Então toda vez que uma criança nascesse, o pastor deveria ser
desqualificado porque ela não é crente. So every time maybe a child is born, the pastor is disqualified because she's not a child. Mas a Paulo, believer yet. ele vai falar que filhos crentes, ele está se referindo aos filhos que têm uma conduta que é nítido que foi ensinado pelos pais. But what Paul is saying here is children that you can see by their behavior, the way they act is something they've been taught by their parents. E sua vida pastoral começa em casa. And that life starts at home. Sua vida pastoral começa em casa. Being a pastor starts with their family. Não importa quão tantas coisas o pastor faça numa igreja. It does not matter how many things of good things the pastor does in the church. Se ele não cuida da sua família, If he's not able to govern or take care of his own family, é automaticamente desqualificado para o pastoreio. he's automatically disqualified to be a pastor. Quando eu estava conversando com o Peter em relação a se tornar pastor na igreja, And when I was having a conversation with Peter about becoming a pastor in the church, numa conversa que ele teve comigo, in a conversation he had with me, ele olhou nos meus olhos e falou: he looked me in the eye and said, não importa o que você faça na igreja, regardless of what you do in the church, não importa o que as pessoas falam de você nessa igreja, it does not matter what people say about you. eu vou saber como você tem sido como pastor I will know how you are how good you are of a pastor. quando eu conversar com a Thalita e saber como ela está. And when I speak to Talita and know how you are behaving at home. E no dia que você negligenciar a Thalita e as suas filhas, And on the day that you neglect Talita and your daughters, naquela semana você não é mais pastor dessa igreja. that same week you will no longer be a pastor of this O church. pastor, ele precisa ter um compromisso primeiro com a sua família. A pastor needs to have it's a first and foremost obligation to his family. E é difícil porque existem muitas demandas na igreja. And it's hard because there are many demands in the church. Nós temos que lutar contra a nossa própria agenda para poder dedicar o nosso tempo para a igreja, para a nossa família. We need to fight against our own schedules to try and find time for the church, but also to spend time with our family. Mas ele precisa ter filhos quentes. O seu pastoreio começa dentro de casa. Well, it needs to be a man whose children believe because it starts at home. Então, nós vemos aqui tanto os positivos quanto o negativo na vida do pastor. And we can see here all the positives and the negatives of a life of a pastor. E nós vemos que isso também se aplica para a vida da igreja como um todo. And we see that this also applies to the life of the church as a whole. E eu preciso falar agora de forma muito específica com as nossas irmãs solteiras. And I need to address this very specifically to our sisters who are single. Nós vemos na igreja que existe, de forma geral, muito mais mulheres do que homens. We see in the church, for example, there are way more women than men. E nós vemos que muitas vezes as mulheres aqui dessa igreja, inclusive, reclamam, falando: cadê os caras dessa igreja? Cadê os caras dessa igreja? And we see many times the ladies of this church, they are saying, well, there's not enough men in the church. E porque não tem homens suficiente, não tem homens de verdade, algumas irmãs acabam procurando lá fora. And because there are not enough men and real men in the church, some sisters will try and maybe go elsewhere outside the church to find E someone. se você, irmã, que está solteira, And if you are a sister who is single, e você está cogitando em procurar algo lá fora, and you're thinking, contemplating the idea of going elsewhere outside the church, primeiro, first, se arrependa do seu pecado. repent of your sin. Busque o Senhor. Seek God. Peça para que Ele transforme o seu coração. Ask Him to transform your heart. E seja fiel à palavra de Deus. And be faithful to the Word of God. Porque o homem que você se relacionar Because the man you will relate vai to ser o homem que vai cuidar da sua casa. will be the man who will look after your Se house. você se relaciona com um cara que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca o Senhor, que não vai para o estudo bíblico, And if you relate with someone who does not read the Bible, who do not serve the church, goes to the Bible study, a sua vida vai ser um desastre. your life will be a disaster. Pode funcionar por um tempo, It might work for a small bit of time, mas esse cara não vai pastorear a sua casa. but this man will not be a shepherd in his house. Ele jamais vai te amar como Cristo te amou. He will never love you in the same way Christ loved this church, Porque ele não sabe o que é isso. because he doesn't know what that means. Porque ele não sabe o que é isso. He does not know what that means. Então, irmãs, So sisters, é difícil, eu sei. I know it's hard. É difícil.
I know. Mas se o cara que você idealiza But if the man you're dating or thinking about dating não tem ou deseja ter essas características que nós lemos aqui agora, does not have or does not wish to have these characteristics we mentioned, não se relaciona. don't get involved with him. Às vezes o cara está dentro da igreja. Sometimes he is in the church. Às vezes ele é um crente do Senhor. Maybe he is a believer of God. Mas ele está longe de ter todas essas características He's aqui. very far from having these attributes here. A pessoa que você se relaciona, irmão, The person you date vai ser a pessoa que vai pastorear a sua casa, os seus filhos e você. will be the person that will be a shepherd in your house, in your children, in your life. E isso vai depender toda a sua vida. And this will, your whole life depends on it. E para você, casado, And for you, who is married, e você está casado por muito tempo, maybe you've been married for a long e time. você olha o seu marido, e seu marido está um pouco distante também de ter essas características que nós estamos vendo aqui agora. And you look to your husband and you see that your husband is a bit far from having these attributes. Às vezes sou muito estouradinho, muito estressadinho, Sometimes he's a bit quick-tempered, ou às vezes não maneja muito bem a palavra de Deus. or maybe he's not as familiar with the Word of God. Às vezes ele não é tão hospitaleiro assim. Maybe he's not as hospitable as he should be. Talvez ele é um pouco ganancioso, pensa muito em dinheiro, só pensa em dinheiro, quer dinheiro, dinheiro, construir, trabalhar. Maybe he's, a bit ambitious and all he thinks about is money and work and, Mas ele having é um more. crente. But he's a E believer. você sabe que ele é um crente. And you know he's a E todos believer. nós estamos passando por esse processo de santificação. And we're all going through the same process Eu of quero encorajar sanctification. vocês também, irmãs casadas. And I want to encourage you who are married, Invista na vida de oração do seu marido. invest in the prayer life of your husband. Ore pelo seu marido. Pray for him. Incentive o seu marido a servir na igreja. Influence him to serve in the church. Incentive o seu marido a vir no estudo bíblico. Help him to come to the Bible study. Mês que vem nós vamos voltar com o estudo bíblico. Next month we're going to return with E the nós, Bible e study. nós vamos voltar com o estudo bíblico mais profundo do que nós éramos no passado. And it's going to be even deeper. We're going to go in more detail than we did last year. A gente não quer muito saber o que as pessoas falam. Ah, é muito difícil. Ah, eu não venho no estudo bíblico porque eu não entendo. Eu não venho no estudo bíblico porque é difícil demais para mim. We don't care if people say, it's too hard, it's too deep. It doesn't matter. Nós queremos mergulhar na palavra de Deus. Estudo bíblico é para ser difícil mesmo. We want to go deeper in the Word of God. A Bible study is meant to be difficult. É para você vir e ficar com dor de cabeça porque você não entendeu bolufas. It's for you to come and have a headache because you're struggling to understand. Mas isso vai forjar o seu caráter em querer mais. But this will strengthen your character for you to want more. E essa é a oportunidade que você, esposa, tem de incentivar o seu marido a se debulhar, a se mergulhar na palavra de Deus. And this is an opportunity for you to influence your husband to come in and learn more from the Word of Porque se God. você tem um marido Because if you have a husband que não é capaz de te pastorear, that is not able to be a shepherd in your seu house, marido não consegue te explicar o que é o evangelho. your husband is not able to explain to you what the gospel is. Quando você vem com uma pergunta, não que ele tem que saber todas as coisas, mas ele não tem ideia do que você está falando. I'm not saying he needs to know all things, but when you come to him with a question and he has no idea how to answer you, Ele precisa da graça do Senhor. he needs the grace of God. Precisa da misericórdia do Senhor. He needs the mercy of Mas God. esse cara precisa também se posicionar e saber que ele é o pastor da sua casa. But this man also needs to take a position and realize he is the pastor of his own house. Esse cara é o cara que vai pastorear os seus filhos. This man is the man who will be a shepherd for your O children. que ele vai ensinar aos teus filhos, meu So amigo? what is he going to teach your children? E se você, mulher, é muito passiva para com isso, And if you're a woman and you're very passive about this, você vai colher os frutos disso. you will reap the fruit. Você percebe que aqui nós estamos vendo características que são sim para um pastor. And here we can see there are attributes that are for a pastor, yes. Porém, isso se aplica para toda a vida da igreja. Aqueles que estão solteiros, aqueles que estão casados.
But this is applicable to the whole life of the church. Those who are single, those who are married. Isso é inevitável para os pastores, eles têm que ter isso. And this is inevitable for the pastors. They must have these Mas attributes. todo o corpo de Cristo deve ansiar por isso também. But the whole body of Christ needs to long for this as well. As mulheres, elas têm que ser amiga do bem, assim como um pastor, um homem sensata, justa, piedosa, domínio próprio. Women, they need to be hospitable, lover of good, self-controlled, upright, holy, disciplined. Isso vai se aplicar para toda a igreja. This applies to every single one. E é difícil quando nós ouvimos uma palavra dessa, And I know it's hard when we are faced with a word like this. porque no mundo, lá fora, nós ouvimos exatamente o contrário. Because outside in the world, we listen to something completely different. Nós estamos vendo cada vez mais o crescimento do empoderamento das mulheres. We see more the empowerment of women. E não tem nada errado nisso em si. And women being empowered is not wrong in A itself. mulher tem sim a sua posição na sociedade, na empresa, na igreja, em todos os ambientes. Women do have their position in society, in the companies, in the church, everywhere. A palavra vai dizer que não existe judeu, grego, homem, mulher, para Deus todos nós somos um. The Word of God says God treats us all the same. There's not difference between Jew and Greek, etc. Porém, existem deveres específicos para as mulheres e para os homens. But there are different roles for women and different roles for men. E as mulheres precisam tomar cuidado com esse crescimento e empoderamento da mulher. So women need to be careful with this empowerment that the world is preaching. Porque parece que as mulheres estão ficando cada vez mais as líderes das suas casas. Because it seems like women are becoming the leaders of their homes. Você vai conversar com alguns caras, vamos fazer tal coisa. You speak to some guys and say, oh, let's do something. Aí o cara vai lá, vamos ver com a boss. And the guy says, well, let me check with my boss. What's wrong? Tá errado isso. Por mais que seja brincadeira, e eu sei que é muitas vezes, And I know many times this is just a joke. mas nós nem mencionar, nem de tom de brincadeira nós deveríamos fazer isso. But we shouldn't even joke about these things. Porque você, homem, você que é o cabeça da sua casa. Because you men are the head of your E house. você deveria procurar isso, essas características positivas, e não ter as características negativas, como alguém procura o ouro. And you should seek this positive attributes and not having the negative attributes, as you would seek gold, for example. Porque isso é o que vai direcionar toda a sua vida. Because this is what's going to guide your entire life. E de novo, essa não é uma mensagem que você ouve muito lá fora. And again, I know I'm not preaching something you would hear often outside. Porque é difícil confrontar, é difícil você ouvir isso quando você vê muita coisa diferente lá fora. Because I know this is something hard to listen to when you see so many different things being preached E a outside. igreja está ficando cada vez mais pragmática. Não importa se é certo ou se é errado, importa que funciona. And the church is becoming more and more pragmatic. It doesn't matter if it's right or wrong, as long as it works. Então isso tem sido um problema para a igreja. And this has been a problem for the church. É um problema para a igreja. It's a problem for the A church. saúde da igreja depende dos seus pastores, dos seus líderes, da forma com que eles leem, interpretam e levam a palavra de Deus. The health of the church is dependent on the health of their leaders, how they read and interpret the Word of God. E qual que é o resultado de tudo isso? Por que Paulo ele vai dar essas instruções para Tito? And what's the result of all this? Why is Paul giving these instructions to Titus? O verso 9 vai dizer exatamente o porquê Paulo dá essas instruções para Tito. Ele vai dizer, será pegado. Desculpa, vou ler o level 8. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, deve ter domínio de si mesmo. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem o ensino. Então aqui nós vemos exatamente o resultado dessas características na vida do pastor, do bispo e também da comunidade. So in verse 9 we see the result of these characteristics of the pastor and the whole community. Você vai ver alguém que conhece as doutrinas. You will see someone who knows doctrine. Vai ser alguém que sabe exortar pelo reto ensino. Someone who knows how to encourage others by sound doctrine. Vai ser alguém que consegue contradizer aqueles que dizem uma mentira. And refuse those who are preaching a lie. Aconteceu uma conferência aqui na Irlanda um tempo atrás, A while ago there was a conference in Ireland. e muitos irmãos
irmãos aqui do Sila foram nessa conferência. And many brothers and sisters went to this conference. Pagaram para ir, They paid to go. não tem nada de errado nisso em si. Nothing wrong in that. E depois eu fui colher uns feedbacks da conferência, como foi, para saber como foi. And after I spoke to them to see how the conference went, what E happened. pelo menos umas 5 pessoas que eu conversei, eles falaram exatamente a mesma coisa. And at least 5 people told me the exact same thing. A mesma frase eles falaram. The same sentence even. O louvor foi uma maravilha. The worship was amazing. Quando o cara começou a falar, But when he started to preach, não saiu nada com nada. there was nothing good out of it. As mesmas pessoas falaram as mesmas coisas. 5 different people said the exact same E thing. eu fiquei muito feliz por isso. And I was happy to hear that. Porque nós vemos o amadurecimento da nossa igreja. Because we are seeing how mature our church is becoming. Nós vemos que os membros da nossa igreja eles estão ouvindo algo e conseguindo identificar que aquilo que está sendo pregado está errado ou está certo. The members of our church, they're listening to a word and they're acquiring this ability to see if it's right or wrong what's being preached. E glória a Deus, todos nós deveríamos fazer isso. And glory to God, we all should be able to do this. Todos vocês deveriam estar julgando tudo que eu estou falando agora para saber se é verdade ou não. All of you should be judging what I'm saying right now to say if it's right or wrong. E se tiver errado, você deveria chegar em mim e falar, você está errado nisso, 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 porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso. And if it's wrong, you can come to me at the end and say you're wrong in this, this, and that because the word of God actually says this, this, and that. E quando eu conversei com essas pessoas, And when I spoke to those members, a sensação de desapontamento foi gigantesca. the disappointment they were feeling was enormous. E eu estava muito triste com isso também. And I was sad about it as Eu well. estava muito triste por isso também. I was sad about it. Porque nós vemos o crescimento numérico daquilo que se chama da Igreja de Cristo. Because we see a numerical growth of what they call the Church of God. Porém, o ensino, a doutrina, as verdades bíblicas, aquilo que nós mais ansiamos em querer ter, But the teaching and the truthful biblical doctrines, the things we should care the most, está longe. they were very far from what it Está should be. longe. Very, very Essas far. pessoas estão contando mentiras nos púlpitos. People are coming to preach lies to the people. Eles estão falando coisas que Deus disse, mas que Deus não disse. They are saying things that God said, but things that God did not say. E muitas estão aceitando e dando amém, glória a Deus por isso. And a lot of people are accepting and saying, Amen, glory to God for this. Deixa eu falar para vocês o que nós deveríamos fazer com esse tipo de pessoa. Let me tell you what we should do with this type of people. Eu vou ler o verso 10 para vocês. I will read verse 10 for you. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que estão insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam outros. For there are many rebellious people full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. Parecido com o que nós temos hoje na nossa igreja? Is it similar to what we have in our church? O verso 11 vai dizer: Verse 11 says, é preciso fazer com que se calem, they must be silenced porque andam pervertendo casas inteiras. Casas aqui são igrejas. because they are disrupting whole household churches, Ensinando o que não devem, motivando-os por vergonhosa ganância. by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonest gain. Paulo escreveu isso 2000 anos atrás. Paul wrote this 2,000 years ago. E exatamente o que nós estamos vendo hoje. And it's exactly what we see happening today. Homens e muitas mulheres levantando para pregar. Men and many times women coming to preach, Pregando mentiras. preaching lies, Falsas profecias. false prophecies, Dizendo que é de Deus. saying it's from Mas God, é mentira. but it's E lies. nós, como igreja, deveríamos fazê-los calar. And we as a church must silence them Porque eles estão pregando algo contrário ao Evangelho. because they are preaching something contrary to the gospel. E Jesus, quando ele estava nessa terra, o que ele mais fez foi bater de frente com os fariseus. And one of the things Jesus did the most when he was on this earth is to go against the Pharisees. Quantas vezes Jesus não falou para os fariseus? Hipócritas, hipócritas, hipócritas. How many times did Jesus address the Pharisees as hypocrites, hypocrites? Mas nós não podemos fazer isso. But we can't do the same. São os irmãos. They're our brothers. O louvor é bom.
The worship is cool. A palavra nem tanto, mas o louvor é da hora. The word, not so much, but at least the worship is nice. Mistura o que é errado com o que é certo. It's like a mix of what's right with what's wrong. Errado com o que é certo se torna errado, não certo. And what's wrong with what's right becomes wrong, not right. E assim como Paulo disse, se alguém pregar um outro evangelho, And what Paul says, if anyone preaches another gospel, se eu mesmo pregar a vocês um outro evangelho, even if I preach another gospel, que seja anátema. it may be anathema. E nós deveríamos, como igreja de Deus, como bereanos, olhar, observar aquilo que está sendo pregado e falar, não, isso está errado. And we as a church, we need to look what's being preached and say, no, this is wrong. Cale-se. It must be E silenced. nós não deveríamos fazer parte disso. We should not be a part of this. Nós não deveríamos fazer parte disso. We should not be a part of E this. vai dizer que o motivo disso And Paul is saying that the reason for this é a ganância. is dishonest gain. É a ganância. It's É o dishonest gain. desejo de querer ter mais. It's the wish to have more. E às vezes não é querer ter mais de forma financeira. And sometimes I'm not even talking about financial gain, Mas é tão gostoso quando a igreja está cheia. but it's amazing to have a big church. É tão gostoso ver esse monte de pessoas chegando na igreja a qual você pastoreia. Thousands of people coming to the church in which you're a pastor. Infla o ego. It's inflates your ego. E é fácil. Existem estratégias de marketing que dá para fazer isso. And it's easy actually. There are a lot of marketing strategies to accomplish this. Eu brinco às vezes com o Abner do teclado. Se o Abner for aqui no teclado agora e simplesmente começar a tocar um tecladinho. And I joke this with Abner all the time. If he comes to the keyboards now and start playing some nice music, Talvez não com essa palavra um pouco mais dura, né? Porque aí não tem Maybe. teclado que ajude. maybe not with this word that I'm preaching, because there's no song that could help us with this word. Mas se mudar um pouquinho a forma de falar, But if you change a little bit your tone and how you falar um communicate, pouquinho mais manso, ou uma coisinha que agrada mais a grande maioria, if you start saying those things we like to hear, colocar uma música de fundo. put a background song. Se eu fizer um apelo, eu sei que vem. If I do an appeal, I know many people will come. Se apagar a luz, nem se fala. If I turn off the lights, not even gonna go there. E por que isso? And why is that? É manipulação. It's pure manipulation. É manipulação enganosa. It's pure E manipulation. é por isso que nós, como membros de igreja, And that's why us as members of a church, nós deveríamos zelar muito pelo ensino, pela pregação, pela doutrina, por aquilo que é ensinado na igreja. we need to zeal above anything else for the doctrine that is being preached in the church. Não importa se tem isso, aquilo, esse evento, aquele evento. Se a palavra não tem sido pregada de forma fiel, fuja, corram, façam-nos calar. If it doesn't matter if there are many events and many amazing things happening, if the word is not preached truthfully, run from that place. Não sou eu que estou falando isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. And it's not Raphael who's saying this, it's the Apostle Paul inspired by the Holy Spirit. E ele vai continuar no verso 12 dizendo: foi por um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrente, nada é puro. Portanto, tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem, e por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. São palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. These are the words of the Apostle Paul inspired by the Holy Spirit. Eles afirmam que conhecem a Deus, They say they know God, mas o negam por meio do que fazem. É isso que diz o verso 10. but they deny by their actions. Paulo, ele vai dizer ainda algo mais profundo aqui.
Paul says something a bit deeper here. É por isso que são abomináveis, That's why they are abominable, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. disobedient and rebukable for all work. Mentira com verdade se torna mentira. Lie mixed with the truth becomes a lie. E isso não deveria ser aceitado. And this should not be Isso acceptable. deveria ser reprovado de forma veemente. This should be heavily rebuked in the church. E nós, como igreja de Cristo, We, as a church of Christ, deveríamos estar atentos, we should be watching, zeloso looking carefully por aquilo que é pregado e ensinado na igreja. for what is being preached and taught in the church. Não existe igreja perfeita, irmãos. There is no such thing as a perfect church. Sila não é igreja perfeita. Sila is not perfect. Temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos. We have our problems and our defeats. Quando nós colocamos o Sila mediante as escrituras de Deus, And when we look at Sila against Scripture, nós vemos que nós temos falhas. we see that we have many things we need to E be nosso better. trabalho como igreja é buscar melhorar aquilo que nós estamos falhando, se arrepender dos nossos pecados, daquilo que nós fizemos de errado e buscar ser uma igreja mais bíblica. And our responsibility as a church is to repent from our sins and seek to be a more biblical church. E fazendo isso, And by doing so, nós iremos caminhar de maneira mais saudável. we will walk in a healthy manner. Nós vamos caminhar conforme as escrituras mandam nós caminharmos. We will walk the way the Scripture tells us to. E o resultado disso vai ser a glória manifesta em Cristo Jesus. And the result of this will be the glory manifested in Christ Jesus. Cristo vai ser glorificado. Christ will be glorified. Cristo vai ser exaltado. Christ will be E exalted. não importa aquilo que nós fizermos, Regardless of what we do, nós queremos fazer para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. we want to do for the honor and the glory of Jesus E Christ. que o Senhor nos capacite para tamanha tarefa. So may God work in us for such a task. Para vocês que são membros dessa igreja, For you who are members of this church, vocês têm uma obrigação ética e moral you have a moral and ethical obligation de dizer para mim, para o Peter, para o Wendel, para o Ricardo, os diáconos dessa igreja, aquilo que é errado, aquilo que é contra as escrituras da nossa igreja. to say to me, to Peter, to Wendell, to Ricardo, if there's anything wrong, if there's anything we're preaching that is against Scripture. Porque se nós encontrarmos essas falhas, esses erros, se nós colocarmos diante das escrituras, nós iremos mudar. Because if we find these problems, these wrong things, and we put it against Scripture, we will change. E nós queremos mudar. And we want to change. Porque nós queremos ser uma igreja bíblica. Because we want to be a biblical E church. para ser uma igreja bíblica, And for us to be a biblical church, nós precisamos ter líderes que levam a sério as escrituras. we need to have leaders who take Scripture serious, Que não misturam a mentira com a verdade. that won't mix truth with lie. Que essa igreja, Sila, não somente o Sila, mas a igreja verdadeira de Cristo, May this church and the true church of Christ possa ser conhecida como uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. be known as a church that preaches the true gospel. Fuja, irmãos. And brothers, run, Fujam. run. Não se associem. Don't associate yourselves E façam-os calar. and silence Se posicionem. those who are not biblical. Position yourself. Se posicionem. Position yourself. Vamos orar. Let's pray. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Deus, porque quando nós estamos diante da sua palavra, nós simplesmente nos prostramos e vemos pela tua ótica quão falho e pecador nós somos. Pai, nós precisamos de ti. Nós precisamos do teu Santo Espírito nos capacitando, nos instruindo, nos direcionando, nos abençoando, nos ungindo, para que nós possamos ser uma igreja viva, verdadeira, a qual o teu Espírito flui, a qual pessoas são salvas, a qual o Evangelho é pregado de forma verdadeira e genuína, Pai. Que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, fazer com que nós conheçamos as Escrituras e que possamos nos debruçar em conhecer as Escrituras,
para que nós possamos, em nome de Jesus, ser uma igreja bíblica, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, ver o levantar, não somente aqui, mas de homens, de mulheres que amam estudar, desejam aprender mais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja invisível nessa terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.